Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 6. Louva a Deus por essa oportunidade e juntos podemos compartilhar a palavra e aprender um pouco mais com o Senhor nesta noite. Agradeço ao pastor Eberson pela oportunidade. Efésios capítulo 6, versículo 18, em nome do Senhor Jesus. Como o pastor Eberson já falou, o nosso tema de hoje é crescimento na oração, e o tema da minha mensagem vai ser os benefícios da oração. Efésios 6, versículo 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mais uma vez. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, a igreja está em guerra. A igreja está em guerra. Isso é algo que o diabo, ele quer enganar o povo de Deus. É algo que o diabo, ele quer impedir a sua igreja de ter consciência disso. Mas nós estamos em guerra. Uma das características da igreja na terra é que a igreja é uma igreja militante. Nós vamos ser uma igreja triunfante após nós vencermos todas as coisas por intermédio de Cristo Jesus e formos para o céu. Mas no momento nós somos uma igreja militante, ou seja, uma igreja que milita, uma igreja que luta. E por que o diabo, irmãos, ele não quer que a gente tenha consciência disso? Porque o diabo, ele fica por aí espalhando a sua mentira para que a gente pense que tudo está em paz, que tudo está bem, que tudo está na maior tranquilidade, porque ele não quer isso, sabe por quê? É porque quando nós estamos com uma sensação de segurança, quando nós estamos com uma sensação de paz, nós, consequentemente, nós abaixamos a guarda e nós ficamos, então, vulneráveis por conta disso. Quando a gente olha, por exemplo, no ataque do Hamas a Israel, né, em 7 de outubro de 2023, nós vamos ver ali, irmãos, que houveram várias falhas de segurança. E uma dessas falhas que aconteceram ali naquela guerra, isso o próprio governo admitiu, é que eles não estavam plenamente preparados para que aquilo acontecesse naquele tempo. Ou seja, Israel estava com uma falsa sensação de paz, uma falsa sensação de segurança, e por isso aquilo aconteceu. Né? Os militares de Israel não estavam preparados para o cenário de uma infiltração massiva do Hamas. Eles tinham forças inadequadas na área, não tinham uma imagem clara dos acontecimentos até o meio-dia, algumas horas após o início do ataque, não alertaram adequadamente o exército da região, residentes e seus combates foram descoordenados. Segundo irmãos da CNN, os líderes do Hamas sabiam que os seus telefones estavam grampeados e davam a entender na conversa que eles faziam, nas suas ligações entre eles, que não tinham nenhuma intenção de fazer qualquer ataque contra Israel naquele tempo. Então isso foi uma estratégia daqueles terroristas para que desse para Israel uma falsa sensação de paz e segurança, para que Israel não ficasse em alerta e, por consequentemente, quando eles atacassem Israel, eles ficassem vulneráveis e fossem atacados, e o que infelizmente aconteceu. É por isso que o diabo ele está dizendo isso, ele está aí compartilhando isso aos quatro ventos, e nós, como crentes, nós não podemos acreditar nisso. Porque nós não estamos em paz, nós temos a paz interior, a paz que só Jesus pode nos dar, a paz dentro do nosso coração, a paz que excede todo entendimento, mas como igreja nós estamos em luta e nós estamos em batalha constante. Vejamos Efésios capítulo 6, versículo 11, está dizendo assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Ora, precisa se revestir da armadura quem está em paz?
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, novamente, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E finalmente nós chegamos no versículo 18, onde lemos: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, irmãos, nessa introdução eu gostaria de trazer a oração como uma arma de guerra necessária para a igreja do Senhor Jesus. A igreja não está em paz. Nós estamos lutando no mundo espiritual. Nós estamos lutando, nós estamos pregando, nós estamos lutando contra, irmãos, o príncipe desse século, que não quer deixar, que não quer ver conversão de almas, que não quer ver as vidas mudando, as vidas se santificando, as pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Então, em primeiro lugar que nós temos que entender é que nós estamos em guerra, mas o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, louvado seja Deus. Então, benefícios da oração. Em primeiro lugar, através da oração, nos tornamos íntimos de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aleluia, obrigado. Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Primeiro benefício da oração. Através da oração, nos tornamos íntimos de Deus. Irmãos, eu não gosto de pensar nas coisas de Deus como uma obrigação. Efésios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, nós não fazemos as coisas para Deus e no relacionamento com Deus por obrigação. Nós fazemos por quê? Porque nós amamos a Deus. Ora, se nós amamos a Deus, nós queremos agradá-lo. E se nós queremos agradar a Deus, nós temos que fazer o que Ele quer. E é por isso que nós fazemos. Então, nós não podemos ver e enxergar, irmãos, a oração como uma obrigação. E eu já vi pessoas dizendo: irmãos, o crente ele tem que orar, ele tem que orar, ele tem que orar. É bem verdade, irmãos, que a oração é um mandamento bíblico. É uma ordenança bíblica. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim: orai em todo o lugar. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orando em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5, 17 diz: orai sem cessar. Então é pacífico. Nós sabemos que a oração é um mandamento bíblico. Mas não quer dizer que isso precisa ser uma obrigação. Porque a obrigação tem o conceito de algo negativo, né? Não falamos aqui, algo por obrigação. Sou obrigado a fazer, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o serviço militar para os homens é obrigatório. Né? Eu mesmo, pastor Elvis, não tenho nenhuma aptidão para o militarismo e só me alistei porque eu era obrigado mesmo, porque, por mim, Deus me defenda, né? Senão ia me prejudicar. Mas como o senhor tem aptidão, foi lá com prazer, com alegria. Quem gosta, quem quer ser militar, vai com prazer e para alegria. Eu não gostava, não quero de jeito nenhum. Então eu fui como uma obrigação, fui de cara fechada, de cara feia. E orando, dizendo assim: Senhor, por favor, não deixa eles me aceitarem lá, não. Aí Deus fez um milagre, mano. Olhou assim e falou assim: a lista tá cheia aqui, pode ir embora. Eu falei: graças a Deus. Então não é porque a oração é um mandamento bíblico, ela precisa ser uma obrigação. A bem da verdade, eu penso comigo que o crente que vê a oração como obrigação, ele não tem uma vida de oração. Porque ele ainda não entendeu os benefícios e os prazeres da oração. E quando nós começamos a ter uma vida de oração, irmãos, nós vamos ver o quanto
É prazeroso nós orarmos e falarmos com o nosso Deus. Quem tem vida de oração não vê oração como obrigação e não vê oração como algo negativo. Quem tem vida de oração, ele sabe que ele mesmo está sendo ajudado, alimentado, beneficiado, porque orar, irmãos, é bom demais. Irmão, quando eu começo a orar, me dá vontade de não parar. Quando a gente começa a orar, irmãos, a gente quer continuar. E eu acho que o diabo, ele ama aquelas orações protocolares que a gente faz. Está cansado, a gente vai dormir, diz assim, Senhor, abençoa, né, os meus, como diz o meme, né, abençoa meus pecados, né? Por quê? Porque a gente acalma, a gente diz assim para nós mesmos, já fiz a minha cota de hoje, eu já orei, estou excusado, já estou desculpado, já orei, pronto, né? Mas nós não entramos verdadeiramente na oração, nós fizemos aquela oração assim, Senhor, obrigado por tudo, obrigado pela minha família, obrigado pelo dia, abençoa o dia de amanhã, amém. Então, nós estamos pensando que nós oramos e não vamos começar a orar e ter uma vida mais profunda de oração. O diabo ama quando a gente fica nessa vida superficial de oração. Mas quando nós tiramos um tempo para orar, e quando nós entramos no nosso quarto e começamos a clamar, e começamos a pedir, e entramos na presença de Deus, irmãos. Ai, irmão, vai dando um negócio. Irmão, a gente vai sentindo um negócio que fala assim, meu Deus do céu. Irmão, aí eu fico só lembrando do arrebatamento, pensando no arrebatamento e dizendo, meu Deus, eu estou sentindo isso aqui agora. Imagina quando o Papai do Céu vier buscar a gente e eu estiver subindo para encontrar com Ele. Ai, irmão, a sensação é bom demais. Quando a gente ora, irmãos, nós somos então, sentimos a presença de Deus de forma especial, de forma poderosa. E um dos benefícios mais esplêndidos da oração é que através dela nos tornamos íntimos de Deus. Não há outro meio, irmão, de nós termos intimidade com Deus que não seja a oração. Não há outro meio, irmãos, para nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus que não seja a oração. Por meio da oração, irmãos, é que nós temos aí um relacionamento íntimo com o Senhor. Por meio da oração é que nós podemos, então, chegar mais perto de Deus. E tem um hino que diz, me leva à sala do trono. Inclusive, eu gosto muito desse hino e canto ele. Mas não é Deus que nos leva à sala do trono, somos nós que devemos entrar na sala do trono. Sabe por quê? A sala do trono está aberta, mas nós precisamos entrar na sala do trono. Louvado seja Deus. E nós sabemos, irmãos, que a oração, a salvação, é uma obra de Deus. Nós sabemos que por nós mesmos, o homem por si mesmo jamais poderá se salvar, e o homem por si mesmo, ele jamais conseguirá ser apto a procurar a Deus, porque nós estamos o quê? Mortos espiritualmente. A pessoa que está sem Deus, ela está morta espiritualmente, por estar morta, ela não tem nenhuma forma de conseguir chegar verdadeiramente a Deus. A religião até tenta fazer isso, mas ela não consegue, porque a salvação é exclusivamente uma obra de Deus, ou seja, na salvação Deus nos procura para a salvação. É Deus que nos escolhe. É Deus que vai atrás de nós. Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. A Bíblia diz assim que o Espírito de Deus nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Então nós mesmos não procuramos a Deus para a salvação, é Deus que nos procura. Então para a salvação, Deus é que procura o homem. Mas para a intimidade, é o homem que procura a Deus. Deus não chama ninguém para intimidade, diz assim, agora eu vou ficar íntimo de você. O Senhor está lá, irmão, disponível. O Espírito de Deus está disponível. O Espírito de Deus já nos buscou, já nos tirou do pecado. Já nos tirou da lama do pecado, da sujeira do pecado. O Espírito de Deus já nos tirou da vida sem sentido que nós vivíamos. Mas a partir de agora, irmão, é necessário um passo nosso. É necessário uma atitude nossa. É necessário nós nos levantarmos e entrarmos em oração. É necessário nós tomarmos a decisão e a atitude de sermos pessoas que querem crescer na oração. Louvado seja Deus. Você quer ser íntimo de Deus, quer ser amigo de Deus, amiga de Deus? Comece a orar e continue a orar. Você quer ouvir a voz de Deus, você quer discernir a voz de Deus? Comece a orar. Se você já está orando, continue a orar. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Comece a orar, continue a orar. Você quer receber dons espirituais? Comece a orar, continue a orar.
Você quer ser íntimo de Deus? Comece a orar, continue a orar. E nós vamos exercitar, irmãos, através desse processo também a nossa perseverança, porque nós queremos para ontem, né? Nós entramos na oração, nós dizemos, Senhor, está tudo urgente, eu preciso que seja feito imediatamente. Aí Deus ele vai nos ensinando que não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é do nosso querer. E aí a gente vai abaixando a nossa bola, ficando mais humilde, até que a gente aprende a orar, como Jesus diz assim, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em primeiro lugar, através da oração, nos tornamos íntimos de Deus. Em segundo lugar, através da oração, obtemos resposta de Deus. Jeremias 33:3 está escrito, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que não sabes. Um outro importante benefício da oração é que por meio da oração nós temos resposta de Deus. Irmão, Deus não deixa a oração do crente sem resposta. Deus ele responde a oração do seu povo. A oração do crente não fica sem resposta. A oração, irmãos, ela não é, sobretudo, um monólogo. Ela é um diálogo. Ela é um processo onde não somente nós falamos, mas também o Espírito de Deus fala conosco. Quando nós entramos, irmãos, no quarto de oração, nós começamos a orar, não necessariamente todo o tempo ou todo o prazo, nós temos que ficar orando. Eu já tive experiências de eu orar e parar e dizer, Senhor, agora eu quero ouvir sua voz. Todas as vezes ele falou comigo? Não. Por quê? Porque ele é Deus. Ele fala quando ele quer. Deus fala quando quer. Mas é importante nós termos os nossos ouvidos abertos para ouvi-lo, porque quando ele falar, nós estaremos o quê? Atentos ouvindo a ele. No tempo de Samuel, a palavra do Senhor era rara. No tempo de Samuel, o Senhor se revelava pouco. No tempo de Samuel, o Senhor falava pouco com o seu povo, mas o Senhor falou com Samuel, opa, eu estou escutando uma voz. Bem verdade que ele não tinha experiência suficiente para discernir que era a voz de Deus. Mas ele foi em Eli e ele falou assim, rapaz, depois da terceira vez, assim, quando você ouvir essa voz mais uma vez, diga assim, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Então Samuel ouviu a voz do Senhor. E não é todos os dias ou todas as vezes que nós estivermos em oração. Ou seja, a oração, esse diálogo com Deus não acontece necessariamente de forma síncrona. Ele pode acontecer de maneira assíncrona. Ou seja, nós falamos com Deus agora e amanhã Deus nos responde, amanhã Deus fala conosco. Mas é importante que nós tenhamos essa intimidade com Deus para que nós possamos saber discernir a voz de Deus falando conosco. Jesus disse assim, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o bom pastor, né? Uma das características da ovelha é interessante que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, né? A ovelha, o animal, né? Lá no Oriente disse que não é costume um pastor de ovelhas vender o seu pastor, vender o seu rebanho para outro pastor ou para outra família que não seja, se não for usar como para alimentação, né? Se ele for criar aquela ovelha, não é costume. Por quê? Porque as ovelhas terão muita dificuldade em ouvir a voz desse novo pastor, desse novo dono. Quando um pastor ele está ali, irmãos, e o que ele costuma fazer? Ele costuma colocar seus filhos para ajudarem no pastoreio, porque se algum dia ele faltar, ele já vai ter o seu filho que vai o quê? Conhecer a voz, né? As ovelhas vão conhecer a sua voz. Então, coloca ali, um caso desse, exemplo desse, é o próprio Davi, né? Estava ali pastoreando as ovelhas de seu pai. É muito provável que Davi começou desde pequeno, desde criança, e aí aquelas ovelhas já estavam acostumadas a ouvirem o pai de Davi, né, falar, né? E aí, determinado dia, ele falou assim, agora você, Davizinho, você vai começar a falar, comece a tocar ela, comece a falar com elas, para elas acostumarem com a sua voz. Aí o Senhor Jesus diz assim, eu chamo as minhas ovelhas, e elas ouvem a minha voz. Nós, irmãos, que somos salvos através do sangue de Jesus Cristo, nós que somos filhos de Deus, nós temos que conhecer e saber quando o nosso Deus está falando conosco. Através da oração, obtemos respostas de Deus. Em nossa vida, irmãos, enfrentamos diversas situações, né?
E a Bíblia, ela não é um manual para responder a todas as perguntas que existem no mundo. Há pessoas que falam, com boa vontade, é verdade, que falam assim, que a Bíblia ela tem resposta para toda pergunta que a alma humana fizer. Isso não é verdade, né? A maioria das pessoas fala isso com uma boa intenção, mas a Bíblia não se propõe a isso, e a Bíblia não vai dizer assim, olha, a Bíblia não foi feita para responder, né, todas as respostas que o ser humano faz. Porque senão é como diz João, né? Não ia ter espaço para ter livro, irmão. Quantas e quantas perguntas nós fazemos, né? Então a Bíblia não tem resposta específica para uma situação específica da sua vida. E sabe por que tem crente desesperado? Sabe por que tem crente, irmãos, que vive sem eira nem beira, sem norte nem sul, crente que fica completamente desesperado no meio das tribulações da vida, dos problemas da vida, ele perde a paz, ele perde a tranquilidade, ele perde o sono, ele perde toda a paz que ele tem, irmãos. É porque não tem intimidade com Deus. Peguemos um exemplo. Um empreendedor. Tem gente que nasceu para ser empreendedor, né, irmãos? E a pessoa que tem a ver empreendedor, ele não gosta de trabalhar para os outros, né? Ele até pela necessidade, ele pode trabalhar, né, empregado para outras pessoas, mas ele sempre vai querer fazer o quê? Fazer alguma coisa, vender alguma coisa, empreender de alguma maneira. Ele sempre fica olhando um jeito, eu não quero trabalhar para os outros. Tem gente que é assim. Aí pensemos num empreendedor, rapaz desse que tem a ver empreendedora, que é crente. Aí ele chega, rapaz, não aguento mais isso não. Eu não quero trabalhar para os outros mais não, eu quero abrir o meu próprio negócio. Aí vai começar a pesquisar o mercado. Começa a pesquisar o mercado. Hoje em dia tá moderno, né, mãe? Vai lá assistir um podcast lá no YouTube. Aí vê os camaradas lá da área dele falar, o mercado é assim, tá assado. Ele chega no pastor, pede uma orientação, o pastor fala, rapaz, tá assim, você tem que fazer isso, isso, isso. Ele chega num amigo, ele chega noutra pessoa e vai. Ele tem muitos conselhos ali, ele tem as pessoas ajudando ele, mas mesmo assim ele não tá seguro para tomar essa decisão de sair da CLT e começar a empreender. A Bíblia não tem resposta específica para isso, porque a Bíblia não se propõe a isso. Deus tem a resposta específica para isso. E Deus pode usar, inclusive, a Bíblia nos direcionar através do quê? Da oração. Quando nós oramos, na palavra, ele nos diz. Lemos um versículo, ele nos mostra. Ou então ele fala no nosso coração. E é por isso que existem muitos crentes, infelizmente, desorientados quando acontecem as lutas da vida e problemas da vida. Sabe por quê? Ele não tem intimidade com Deus para falar com o Senhor e dizer, Senhor, o que eu preciso fazer? Mas o crente que tem intimidade, o crente que ora, o crente que tem vida de oração, aí ele vai para o quarto de oração, ele pega conselho com todo mundo, e ele vai para o quarto de oração, ele começa a orar e diz, meu Deus, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe que eu não quero trabalhar para ninguém, o Senhor sabe que eu quero empreender, mas eu estou meio inseguro, eu tenho família, eu tenho que pagar minhas contas, e ele vai e começa a se derramar diante do Senhor, e começa a clamar, e começa a dizer, Senhor, me dê uma direção, me dê uma luz, fala comigo, e o Senhor fala com ele. E ainda que todo mundo diga assim, rapaz, o mar não tá para peixe, não, pula fora, continua aí seguro, continue tranquilo. Continue no CLT, continue aí trabalhando com os outros. O Espírito de Deus fala com ele. Vai, irmão, ele vai. Não olha para trás. Faz igual Ló. Os amigos estão dizendo, você é doido, rapaz. Não faz isso não. Eu disse, eu faço. E faz com paz no coração, irmão. Faz com alegria no coração. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus falou para ele, vai meu filho, eu vou te abençoar, vai, eu vou abrir as portas, vai, eu vou te honrar, vai, tu vai ver que eu vou abençoar o seu projeto, louvado seja Deus. Então, irmãos, perceba que orar não é uma obrigação, orar é um privilégio, orar é um grande benefício, irmãos, que nós temos diante da presença de Deus. É uma necessidade como arma de guerra, é um mandamento bíblico, nós temos que obedecer, mas a oração tem benefícios maravilhosos para a vida do crente, louvado seja Deus. Em terceiro e último lugar, através da oração, em primeiro lugar, através da oração, nós nos tornamos íntimos de Deus. Através da oração, nós obtemos respostas de Deus. Me permita só citar aqui o que disse a W. Tozer. Ele disse assim certa vez. Eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado,
que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? Ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Então, irmãos, até para ler a Bíblia a gente tem que ler debaixo de oração. Até para estudar teologia tem que ser debaixo de oração. Porque se a gente não orar, nem a Bíblia a gente não entende. Se a gente não clamar ao Senhor, aquele que é o autor da Bíblia, o Espírito Santo, aquilo vai ficar encoberto aos nossos olhos, irmãos. Mas quando nós oramos e dizemos: Senhor, fala comigo na palavra, Senhor, agora eu vou estudar a tua palavra e eu preciso ser efetivo, eu preciso aprender a tua palavra, aí o Espírito Santo vai lá e nos ensina, abre os nossos olhos e nos ajuda. Irmãos, eu aprendi a orar com a minha mãe. Tive a grata satisfação e o privilégio de ser ensinado a orar pela minha mãe. Mas minha mãe nunca minha mãe chegou para mim e disse assim: Miqueias, você precisa orar. Minha mãe nunca falou isso. Eu aprendi a orar com a minha mãe, sabe como? Escutando ela orar. Quantas vezes eu acordava de madrugada, escutando a minha mãe orar. Quantas vezes eu acordava assustado e falava: meu Deus, o que está acontecendo? Era minha mãe que estava orando no quarto ao lado. Irmão, quantas vezes eu estava deitado no meu quarto escutando a minha mãe orar e quantas vezes ela começava a falar em língua estranha e transbordar em língua estranha. E eu dizia: meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse quarto? Quantas vezes eu escutava a minha mãe orando e eu dizendo: meu Deus, a minha mãe vai ser tirada, minha mãe vai ser arrebatada, vai acontecer alguma coisa com ela. Então, irmãos, pesa sobre nós, pais, a responsabilidade de levantarmos uma próxima geração de homens e mulheres que oram. Porque os nossos filhos, irmãos, até determinado momento da vida, eles escutam o que a gente fala, né? Mas a partir de determinado momento da vida, que eu não sei precisar qual, consciente ou inconscientemente, os nossos filhos começam a ver o que nós fazemos. Então, nosso discurso pode ser muito bonito. Mas se eles não verem isso acontecer na prática, né? Eles não serão, então, ensinados a nós fazermos isso. Porque só escutarão nós dizendo: meu filho, você precisa orar, você precisa orar, você precisa orar. Mas se os nossos filhos não nos verem orando, esse hábito não será gerado no coração deles. Então não adianta a gente dizer para os nossos filhos que eles precisam orar, os nossos filhos precisam ver a gente orando. E foi assim que eu aprendi a orar. Jamais a minha mãe me disse que eu precisava orar, mas eu sempre escutei a minha mãe orando ao Senhor, louvado seja Deus. Então, o segundo ponto, através da oração obtemos resposta de Deus. E terceiro e último ponto, através da oração recebemos a paz de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Está escrito: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, a ansiedade é um problema conhecido por todos e vivenciado por todos. Eu costumo dizer que quando a gente quer achar um ansioso no meio de uma multidão hoje, irmão, é mais fácil a gente perguntar quem não é ansioso. Porque, infelizmente, irmãos, se tornou regra ser ansioso. E isso não só no mundo. Nós dizemos o contexto até da igreja, qualquer multidão de crentes. A regra é ser ansioso, irmão. E Jesus diz assim: não andeis ansiosos pelas necessidades. Então, muitos de nós estamos ansiosos, irmãos, por coisas banais, por coisas pequenas que nós estamos nos desesperando. E aqui vai entrar mais um benefício da oração. Quando nós clamamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, apresentamos o que está dentro do nosso coração ao Senhor. Irmãos, o Senhor, ele vem com um bálsamo que a ciência ainda não inventou e jamais vai inventar.
Irmãos, o Espírito de Deus, ele vem com uma calma no nosso coração e ele vem com uma paz no nosso coração que a gente vê, irmãos, o mundo caindo ao nosso redor. Mas nós temos confiança plena que o nosso Deus está conosco e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A oração é um instrumento maravilhoso de paz interior, irmãos. Jesus, ele nos dá a paz que excede todo entendimento através da oração. Nós vemos em toda a Bíblia Sagrada os servos de Deus clamando ao Senhor. Eu gosto lá no capítulo, no início ali de Atos, quando os apóstolos estão sendo perseguidos, eles começam a orar, eles começam a clamar: Senhor, nós estamos com medo. Senhor, eu estou morrendo de medo, porque estão ameaçando que vão me matar. E eu não quero morrer. Eu estou com medo de morrer. Então nos dê coragem, Senhor, para que a gente continue a obedecer ao Senhor e continue a falar no nome de Jesus, porque para isso nós somos chamados. Então você está com medo? Começa a orar para você ver se o medo não vai cair por terra. Você está preocupado? Começa a orar, começa a colocar diante do Senhor e diz assim: Senhor, estou com medo disso aqui acontecer. E já viu, irmão? Nossa mente é tão catastrófica. Se 10% acontecesse do que a gente pensa, a gente sofre por algo que muito provavelmente não vai nem acontecer, irmão. Mas quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos acalma, de maneira que a ciência não consegue explicar. E que a Bíblia vai dizer aqui, que essa paz excede o quê? Todo entendimento, toda ciência, todo conhecimento. Vai guardar o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Você quer ser menos ansioso em 2025? Comece a orar. Você quer ser menos ansiosa em 2025? Você está cansado de viver uma vida de preocupação? Você está cansado de viver uma vida em que você não tem paz, não tem sossego, que você diz: meu Deus, a minha cabeça parece um inferno, é uma tribulação, que eu não tenho sossego, eu não tenho paz, tudo de ruim vai acontecer comigo, as coisas para mim não vai dar certo, o meu filho vai ter problema, a minha filha vai ter problema, na minha casa vai ter problema, no meu casamento vai ter problema, as minhas finanças vai ter problema. Coloque as suas preocupações diante do Senhor. O Espírito de Deus vai dizer assim: calma, 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 porque eu estou contigo. Nada disso vai acontecer, só vai acontecer o que eu permitir, porque tudo está debaixo do meu governo. Louvado seja Deus. Irmão, você não é órfão, você não é órfã. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que se preocupa com você. Você tem um pai que quer te libertar dessa preocupação. Você tem um pai que quer te curar dessa ansiedade. E quando você dobrar o seu joelho e começar a clamar ao Senhor, o Senhor, ele vai agir de forma sobrenatural. Salmo 142, o salmista vai dizer: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio. Tu és a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Irmãos, psicólogos cristãos afirmam que o cuidado espiritual é parte crucial para vencer quadros de depressão, ansiedade e demais distúrbios emocionais. Por meio da oração, nós somos fortalecidos, renovados, encorajados e empoderados para vencer as dificuldades da vida. Amém? Eu quero te convidar a você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero te convidar também a orar. Vamos orar? Clame em alta voz, busque o Senhor nesta noite. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, meu Deus amado, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos trouxe a tua casa nesse 1º de janeiro de 2025.
Meu Deus amado, nós cremos que este ano será um ano de crescimento em nossas vidas na área da oração, Pai. Eu creio que nós vamos orar mais. Jesus, eu quero orar mais em 2025, eu quero orar mais. Meu Deus, eu quero ser conhecido como um homem de oração, por isso me ajude. Ajude este homem, ajude essa mulher a orar mais. Meu Deus, o Senhor nos falou e nos mostrou os benefícios da oração. Então nós vamos usufruir desses benefícios. A tua igreja vai vencer através da arma da oração. Por isso nos ajude, por isso nos dê força, por isso nos dê graça, por isso nos dê, meu Deus amado, a força para nós orarmos e clamarmos ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar de maneira poderosa, que o Senhor vai nos dar a paz que excede todo entendimento, que o Senhor vai nos dar resposta, que o Senhor vai estar íntimo conosco, e nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus.